Imagina, eu vivo esquecendo também. Depois eu vou colocar tudo isso no YouTube, tá? Então, o que nós temos é que quando existir corrente na base, a gente vai poder ter corrente entre o emissor e o coletor. Se não existir corrente na base, a gente não tem corrente. Então, a corrente da base que controla a corrente no BJT. Alguém sabe me dizer por quê? Vamos dar uma olhada nas equações, então. Tá faltando uma equação importante aqui. Tá, não importa. Mas o princípio físico, perdão, é que como são duas junções PN, o que vai acontecer é o seguinte: essa aqui está diretamente polarizada, como nós vimos nesse slide, certo? Então, a barreira de potencial está largamente reduzida. Então, isso faz com que as lacunas consigam migrar em direção à base, certo? Quando elas chegam aqui, isso aqui está reversamente polarizado. O que significa quando está reversamente polarizado? Qual que é a concentração de portadores móveis? É praticamente zero, certo? Então, quando as lacunas chegam aqui, elas conseguem passar diretamente para o coletor, certo? E isso faz com que isso está ligado de volta aqui no emissor, e isso faz com que a gente tenha a amplificação da corrente baseado na corrente da base. Se não existisse corrente na base, né, se a base não tivesse polarizada, o que aconteceria é que essas lacunas que chegariam aqui iam ser completamente aniquiladas e não iam chegar do outro lado. Isso é um ponto. O segundo ponto é que a largura da base, como eu já falei, tem que ser muito menor do que o comprimento de difusão dos portadores, para que eles consigam atravessar a base sem ser completamente aniquilados. Essa seta aqui mostra um pouco disso, já que ela dá uma diminuída aqui, então ela é proporcional à corrente, né? Então ela dá uma leve diminuída aqui, mas isso faz com que a injeção de lacunas da base para o coletor aumente, né?
porque a gente está pegando as lacunas do emissor e adicionando as do coletor. E isso que causa a amplificação do BJT. É a soma dessas duas correntes. Então, a gente tem uma série de expressões de parâmetros para o transistor. Eu vou só focar em duas, que é o sigma, que é o fator de base, o fator de transporte da base, que é quanta corrente a gente tem no coletor para o emissor. Então, idealmente, nós gostaríamos que isso fosse um, né? Mas como a gente sabe que algumas lacunas vão ser aniquiladas, e isso nunca é exatamente um. E o outro é o ganho de corrente que nós temos, que é o famoso beta, né? Que é a corrente do coletor vezes a corrente, o beta multiplica a corrente da base. Então, quanto maior for o beta, maior a amplificação do transistor. Então, esses dois fatores são os mais importantes. Então, vamos lembrar brevemente as relações analíticas para as correntes. Como disse, são uma série de equações. Então, nós temos duas regiões de depressão, uma que é reduzida entre o emissor e a base, porque eles estão diretamente polarizados. Então, como a emissora é tipo P, a gente tem um aumento no número de elétrons, certo? E uma injeção de lacunas para dentro da base tipo N, que vão ser aniquiladas ou vão diminuir exponencialmente. Isso aqui está em escala logarítmica, né? Então, isso aqui dá uma reta. Então, por isso que dá essa diminuição aqui dentro da base, que a gente chama de WB, que é a largura da base. Só que quando essas lacunas chegam aqui, como isso é uma região de depressão, elas conseguem atravessar livremente. Então, a gente pode comparar isso com um barco percorrendo um rio, certo? Então, ele vai percorrer ele mais ou menos de acordo com a corrente, certo? Mas, quando ele chegar numa cachoeira, por exemplo, ele vai cair e a velocidade dele vai aumentar brutalmente, certo? Por causa da gravidade, né? A gravidade aqui, no caso, é causada pelo quê? Pelo campo elétrico que a gente tem dentro da região de depressão. Então, quando as lacunas chegam aqui, como elas não têm mais elétrons para aniquilar elas, porque isso aqui é uma região de depressão, ou seja, está depletada de elétrons, elas vão ser fortemente aceleradas para cá e vão chegar no coletor e vão somar as lacunas do coletor, e como eu falei, essa soma
das duas correntes é que causa a amplificação do BJT. Essa parte a gente pode pular. Essa parte também. Então, resumidamente, o que está mostrado aqui é da onde vai vir as equações, que é da lei de Fick de primeira e segunda ordem. Então, a gente vai pular elas também. Vamos direto para as equações, que são essas que vocês provavelmente não conseguem ver direito daí. Opa. Então, vejam só a equação 8.28, né? Ela me diz que a construção de lacunas e a construção de lacunas inicial, mais a construção de lacunas geradas pela tensão reversa entre emissor e base, vezes o seno hiperbólico de WB menos X, onde a distância que elas têm que percorrer, sobre o comprimento de lacunas, mais todo esse termo aqui. Então, isso cria uma equação extremamente complicada, né? Já que a gente tem que usar seno hiperbólico, exponenciais e tudo mais. E não é o que a gente quer, né? Aí, com isso, a gente chega que a corrente no emissor depende de todos esses termos, como a cotangente hiperbólica de WP sobre LP, menos esse outro fator aqui, que é o seno hiperbólico de WP sobre LP. Mas a gente vai usar um segredinho matemático. Opa! Então, é isso que eu estava falando, né? Que a corrente no emissor é a soma das duas correntes, né? Da corrente de lacunas e de elétrons que chegam ali. Mas o nosso segredinho matemático é o seguinte: quanto menor for a largura da base em relação aos outros elementos, por exemplo, se for muito próximo de 1, né? Isso aqui também está em escala normalizada. Também não, está em escala normalizada pela quantidade inicial. E aqui está a largura dividida o comprimento dividido pela largura. Então, o que a gente acaba encontrando é que WB, quanto mais próximo, quanto menor for, né? Porque aqui é para 100, 30, 10.
considerando o comprimento de fusão de 10 micrometros constante, a gente vai chegar que a largura da base, quanto menor ela for, melhor. Então, como isso aqui está normalizado, se for 3 ou for 1, para esse comprimento não faz tanta diferença. E por que isso acontece, né? Isso acontece porque se o comprimento ou se a largura da base é 1 micron e o comprimento de fusão é 10, quer dizer que a grande maioria das lacunas vão conseguir atravessar a base, assim como se for 3. Quando elas são comparáveis, como aqui é 10 e aqui é 10, a gente vê que isso já não é tão verdade. E se for 30 é pior ainda, e se for 100 nem se fala. Então, quanto menor for a largura da base em relação ao comprimento de difusão, melhor é. Isso nos permite uma simplificação muito importante, que é essa aqui, que é o modelo de Ebers-Moll, que ele considera que a largura da base é muito menor do que LP. Então, a gente pode simplificar aquelas equações para o seguinte: a gente pode expandir em séries cosseno hiperbólico de U, que fica 1 mais U quadrado sobre 2, mais U na quarta sobre 4, e assim por diante. E o seno hiperbólico vai ficar simplesmente U oco sobre 6, 1 na sexta sobre 9 e assim por diante. Então, para valores pequenos de U, que é o que a gente está querendo, a gente pode considerar que o cosseno hiperbólico é aproximadamente 1 e o seno hiperbólico é praticamente ele mesmo. E a cotangente hiperbólica, que é 1 sobre o cosseno, né? 1 sobre o seno, perdão, fica 1 sobre U. Isso é mais ou menos o que acontece, porque o que é o cosseno e o seno hiperbólico, né? Eles são equações trigonométricas similares às equações que a gente conhece do cosseno e seno, porém, eles não têm limites, né? O cosseno e o seno vão de menos 1 a 1, o cosseno e o seno hiperbólico não tem esses limites. Basicamente, essa é a diferença. Mas eles têm propriedades similares, que é o que a gente está vendo aqui, né? Então, se nós aplicarmos isso naquelas equações, a gente elimina uma série de termos e a gente vai ficar que a corrente do emissor vai depender
não depende mais de seno nem cosseno hiperbólico, o que é ótimo, porque a gente tem que olhar isso em tabelas, porque eles são valores diferentes do seno e cosseno tradicionais. E a gente fica com esses valores que nós temos aqui. Tá bem? Espera aí que eu estou pulando um pedaço. Aí isso muda aqueles fatores que eu mostrei anteriormente para dizer que está se usando o modelo de Eber-Small. Desculpa. Então, só para deixar claro que esse é o modelo que está sendo usado. Então, isso simplifica bastante as coisas. Eu vou direto para a equação C aqui da 859, que a corrente da base nada mais é do que a corrente do emissor menos a corrente do coletor. O que está nos dizendo na prática? Que se a corrente do emissor e do coletor fossem exatamente iguais, ou se nós não tivéssemos perda no processo, a corrente da base seria zero e nós não teríamos corrente na base, certo? Porque a gente não teríamos perda no processo. Aí, para chegar nessas equações aqui, é só nós trocarmos um fator pelo outro e nós conseguimos encontrar elas. Então, em suma do valor de beta, que vai ser aquele alfa de 1 menos alfa, nesse caso, considerando o que a gente acabou de ver. Mas isso tem implicações que eu vou mostrar agora. Essa parte a gente pode pular também. Deixa eu dar um zoom out aqui. Eu queria chegar aqui nas limitações dessa simplificação. Ela não leva em conta duas coisas. Uma, a mudança efetiva da largura da base como resultado da tensão reversa aplicada entre o coletor e a base, e a multiplicação de portadores no,
no coletor base quando a tensão reversa é muito grande, ou seja, quando a gente chega perto do breakdown da junção. Mas o que isso significa? Vamos dar uma olhada lá na figura para tentar entender. Então, perdão, eu acho que a figura de baixo é mais ilustrativa. Aqui. O que vai acontecer quando a gente polariza diretamente essa junção PN até um valor muito grande? Vocês viram isso com o Cláudio, né? Não? Ninguém? Pessoal, se vocês não entenderem essa parte, a gente não pode seguir em frente. Então, por favor, me digam se vocês estão acompanhando. O que vai acontecer quando a gente polarizar diretamente aquilo até um valor muito grande? Podem falar no microfone ou pode falar no chat também. Tem uma mudança no W, eu não lembro exatamente, mas meio que não, eu realmente não lembro. Mas eu tenho uma impressão que aumenta tanto o lado N que ele chega em relação ao P ali, não? É exatamente isso. Um lado vai entrar dentro do outro, e aí o que vai acontecer com a junção? Dá um curto, não? Vai dar um curto, exatamente. Muito bem. E o que vai acontecer com o outro lado quando a gente polariza ele reversamente? Lembra da função do diodo? A gente tem um valor onde ele começa a conduzir e quando a gente polariza para o outro lado, ele não conduz até que ele chega num certo valor que ele começa a conduzir muito. Né? Que valor é aquele? Eu não estou falando em número, mas o que acontece com a junção PN quando a gente polariza ela reversamente de forma muito extrema?
o efeito é similar do que o anterior, né? Só que agora está relacionado com a corrente de. Como é que era o nome daquela corrente que ia para o lado. Tinha de deriva e tinha de difusão. Agora é a de deriva que aumenta muito, não? Sim, a gente vai entrar em que É um breakdown ali que acho que a Ana comentou. breakdown, exatamente, ou avalanche. Muito bem, é exatamente isso que acontece. Viu? Vocês sabem as coisas. Só não precisam ter vergonha de falar. Ah, então, no regime ativo, o que acontece é que a gente tem o que chama de junção metalúrgica. O que é a junção metalúrgica? É onde a gente tem a separação entre P e N, aqui no caso NP e aqui no caso PN. Quando a gente polariza reversamente ou diretamente, a largura dessa região, que a gente chama de depleção, ela muda, mas a junção metalúrgica não muda, né? Então, qual que vai ser o efeito? O efeito que a gente vai ter é esse que está mostrado aqui, ó. A densidade de lacunas para 1 volt aplicado na base é esse, que eu estaria numa região mais ou menos com esse comprimento, tá? Então, a região de depressão iria até aqui, mais ou menos. Quando eu aplico 30 volts, né, que é 30 vezes mais, a depressão entre base e coletor vai vir até aqui. Então, isso vai forçar a curva dessa forma. Isso é para mostrar o quê? É para mostrar como a aplicação da tensão muda a região de depressão e como isso não é levado em conta naquelas equações que nós vimos. Mas é claro que são casos extremos, né? Que eu estou indo de 1 para 30, então não é o caso. Qual é o problema com isso? O problema é que isso vai mudar uma coisa importante aqui, que é o que? A derivada da função, correto? Qual tem a maior derivada? A de cima ou a de baixo? Qual é a mais inclinada, pessoal? A de cima ou a de baixo? Não é a de baixo? Concorda comigo? Como ela tem uma derivada muito maior, quando a gente voltar lá nas equações da lei de Fick,
lá em cima, e se envolve uma derivada aqui, ó. E isso faz com que haja uma mudança na taxa de injeção da base para o coletor. Só que quando a gente faz essa simplificação aqui, isso não é levado em conta. Então, isso é uma limitação no modelo para situações extremas. Ok? Mas o que eu quero que vocês gravem mesmo é o seguinte: as lacunas vão vir daqui, vão atravessar essa região, certo? Como a largura da base é muito menor do que o comprimento de difusão, elas conseguem atravessar a base e vão chegar na zona de depressão que não tem elétrons para serem aniquilados e vão se somar às lacunas do emissor. Tá? Isso é a coisa mais importante que vocês têm que lembrar. Tá bem? Então, o que nós temos na prática é que a gente consegue uma amplificação de sinal devido a essa injeção de lacunas daqui para cá, controlando a corrente da base. Esse é o ponto mais importante que vocês têm que lembrar. Tá bem? Isso a gente pode pular também. Assim, eu queria encerrar com isso aqui, que é o chaveamento do transistor. Certo? Então, quanto maior for a corrente da base, maior vai ser a corrente no coletor. Como a gente está vendo aqui, ó, corrente do coletor, corrente da base. Então, aqui está o transistor, né? A gente tem a corrente da base aqui, e a corrente do coletor, que se soma pela lei de Kirchhoff e gera a corrente do emissor. Então, a corrente do coletor nada mais é do que a soma das duas correntes. Se eu quisesse fazer agora uma porta lógica, que é o que está mostrado aqui, qual que seria o melhor modo? Deixa eu reformular minha pergunta. Se eu quero fazer um inversor, eu tenho que operar ele em cutoff e eu quero operar ele em saturação, certo? Então, eu vou mostrar isso melhor na próxima aula, como é que a gente pode fazer
portas lógicas com o BJT operando em saturação e operando em cutoff, que são os pontos mais importantes para portas lógicas. Se eu quiser trabalhar com amplificação, aí eu tenho que trabalhar no modo ativo, que é aquele modo que nós vimos lá em cima. Tá bem? Essa parte eu vou deixar para a próxima aula também. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Perguntas, pessoal? Se não tem perguntas, então nos vemos na semana que vem, na terça-feira. Tá bem? Até lá, então. Valeu, até a próxima. Até.